Olá pessoal, é um prazer em receber vocês aqui novamente, tá? Primeiramente, antes de iniciar a nossa aula, eu quero agradecer aos mais de 50 alunos que estão em nossa plataforma. Eu fico muito feliz de estar mudando a realidade profissional dos nossos alunos, porque esses alunos eles sempre buscam a excelência quando eles buscam fazer aquilo que está dentro da literatura. E é isso que a gente busca entregar também para vocês, tá? Então, eu vou agora apresentar um passo a passo, né, da minha cirurgia, de como eu realizo a cirurgia, mas sabendo que aqui eu não vou esgotar todo o conteúdo, tá? Porque tem muito mais conteúdo por trás disso. A rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis das cirurgias estéticas faciais por conta dessas minúcias da técnica, tá? Então eu não tenho pretensão de esgotar tudo, até porque a gente não consegue. Mas na minha plataforma eu vou deixar disponível todas as técnicas, as variações de técnica dentro do RFE, tá? Primeiramente, a gente vai começar falando sobre como a gente vai iniciar as marcações do nosso procedimento cirúrgico. E aí eu vou iniciar um passo a passo. Eu vou apresentar para vocês aqui umas figuras ilustrativas para que vocês entendam, né, esse sedimento, esse conhecimento inicial. E é claro, dentro da nossa plataforma, eu estou deixando o vídeo na íntegra, tá? Com todo o acesso, toda a forma que eu utilizo para fazer essa cirurgia. E a nossa metodologia, ela tem como base apresentar a imagem, tá? A figura desenhada daquele procedimento, daquela manobra cirúrgica, e também um vídeo. Então é como se eu estivesse aí dentro do seu computador, mostrando cada passo para que você consiga executar a sua cirurgia, tá? A gente inicia as nossas cirurgias sempre procurando entender aonde vai ser a ponta nasal do seu paciente, a nova ponta, o novo domo, tá? Então, para que eu consiga fazer isso, eu inicio isso antes até mesmo da nossa anestesia, tá? Então eu utilizo 3 dedos, tá? Esse dedo indicador, o dedo o polegar, para que a gente possa deixar delimitar essa região de luz que vai ser a região do domo, tá? Então, como vocês podem ver na nossa figura, eu faço uma manipulação e peço para que... Então, essa marcação que a gente faz, ele é justamente para a gente entender a região de luz da ponta nasal, tá? Então, ele é muito importante. Geralmente, o que eu faço é fazer essa manipulação e eu peço para minha assistente fazer esses pontinhos para mim, porque se eu pedir para ela fazer a manipulação, ela não vai entender aonde está a região central. Então a região do ponto de luz da região de ponta, a sua nova ponta, ela vai te ajudar você a guiar o seu enxerto, tá? Que é o seu extensor septal. Então isso é muito importante para que você tenha um resultado satisfatório. E é muito interessante que a gente entenda isso, porque todo esse procedimento, ele tem que ser essa sequência cirúrgica, ela tem que ser muito bem executada, porque se você não executa essa sequência cirúrgica de forma eficaz, lá na frente, no final da sua cirurgia, você vai notar que o seu nariz não vai ter um ponto de luz na região de ponta satisfatório, ou talvez também possa ficar muito empinado, ou muito aquém, muito caído, com a ponta muito reta, né? Então tudo isso é importante você buscar já no início da cirurgia, fazer suas marcações, tá? E a gente passa já de início para a anestesiologia. A anestesiologia, ela deve ser primeiro abordada na região do infraorbitário, depois a região do supratroclear. Isso ajuda muito a minimizar aquele desconforto que o paciente tem durante a fratura, tá? E depois nós vamos fazer a nossa infiltração. As infiltrativas, eu utilizo uma solução que eu deixei na minha plataforma para vocês também. Essa solução é uma solução que ela vai te ajudar a fazer um controle de hemostasia, tá? Então, é uma solução que eu uso e que os melhores cirurgiões hoje que está realizando o procedimento de rinoplastia têm usado para que ele tenha uma hemostasia, então ele possa ter
uma visão muito melhor do procedimento cirúrgico. E aí eu começo, né, com essas infiltrativas tanto na região de ponta quanto também na região da columela, tá? E aí eu volto o bisel para a região da pele e começo a fazer ali a infiltração. Geralmente eu utilizo uma seringa de botox, tá? Essa seringa de 100 UI, aquela seringa de insulina. E aí eu utilizo ou um gelco 25, que é um gelco menos calibroso, ou eu utilizo a própria agulha da insulina, da agulha ali da seringa de botox, tá? Então eu inicio fazendo infiltração em região de ponta, eu passo para a região de columela e aí eu inicio fazendo todo o percurso, tá, da região onde nós vamos tirar o enxerto, que é o septo. Então essa lâmina septal ela é importante estar muito bem anestesiada, porque como é uma região de mucosa, é uma região também que tem muito sangramento, tá? E esse sangramento é o que vai te atrapalhar se caso você não fizer um controle de hemostasia satisfatório. Feito essa região do lado direito, você faz também do lado esquerdo do seu septo nasal, que é onde também você vai conseguir deixar todo o leito cirúrgico com controle de hemostasia, tá? A partir disso, né, após toda essa infiltração, eu dou início sempre com osteotomia. A osteotomia, eu inicio no meu procedimento cirúrgico porque é o início, tá, da sedação do meu paciente. Então é o momento em que meu paciente está com a sedação intravenosa mais profunda, tá? Geralmente ali o meu anestesista faz 1 ml de midazolam com 1 ml de fentanil e meio ml de ketamina. Então a gente administra isso em bolos no paciente. Então é um momento em que eu tenho um paciente mais deprimido. Por isso que eu utilizo ali fazer a osteotomia já no início. Aonde que eu devo inserir o meu espéculo? Primeiro insiro ele em direção à região óssea, da base da pirâmide óssea, tá? E vou abrindo esse espéculo até que ele cavalgue na crista óssea da pirâmide, tá? Então, essa abertura piriforme, ela é a abertura que compõe a parede anterior do nariz. Então, feita essa abertura do seu espéculo, eu vou vir com o eletrocautero, vou acessar a região da crista, fazer um corte bem pequeno. Porque quem eu vou precisar de inserir ali naquela região? Justamente uma serra. Então eu como vocês podem ver aí na nossa imagem, essa serra ela vai entrar perpendicular à região dorsal do nariz. E é justamente o que eu quero. Eu quero fraturar a base desse nariz para que eu tenha a pirâmide bem trabalhada. E você pode escolher tanto a base quanto a região mais mediana dessa pirâmide para que você consiga fazer toda a sua osteotomia, mas de acordo com o seu planejamento. Nesse caso aqui, eu coloquei a osteotomia bem na região de base. Você pode utilizar ou a serra ou um raspa, tá, de 2 milímetros para você fazer essa canaleta e fraturar. Você pode usar um cinzel, então um cinzel curvo, bem delicado, de 2 milímetros de ponta também é possível que você faça essas fraturas. Como vocês vão poder ter acesso às várias cirurgias que eu realizei aí na plataforma, você consegue entender melhor como eu faço essa fratura, porque eu coloco ali uma câmera bem na entrada da nossa abertura piriforme, para que você possa entender justamente detalhes dessa fratura. Então a gente tem que ir construindo o nosso conhecimento, e esse conhecimento ele é construído passo a passo e parte a parte, tá? Então a partir daí eu fiz a fratura tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da abertura piriforme, da base da pirâmide. Eu vou fazer agora uma fratura da região de dorso nasal, que a gente chama também de radix. Essa fratura eu só faço quando eu preciso de desabar esse dorso, que é o chamado push down. Quando eu vou só tirar ali o dorso, a região dorsal,
o que eu costumo fazer é fazer uma cauterização de maneira que se o dorso for um dorso cartilaginoso, de maneira que eu consiga retificar esse dorso, mantendo o dorso na altura do meu planejamento. Então eu não faço essa fratura com o cinzel na região de radix, tá? Feito toda a parte de osteotomia, é a hora que eu vou partir para a região de acesso cirúrgico aos tecidos mole, tá? Então eu sempre vou posicionar ali um gancho, né? Esse gancho pode ser com apoio do dedo. Então a gente vai iniciar a abertura da crua lateral com um pequeno corte, tá? Bem na base. Essa crua, né? Vocês vão ver as aulas de anatomia. Essa crua ela começa na região domal e ela vai até as cartilagens acessórias. Então esse corte ele é mais próximo das cartilagens acessórias. Então esse corte ele é um corte mais próximo das cartilagens acessórias. Quanto de corte eu vou executar? Em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros. A partir daí eu vou entrar com a minha tesourinha fazendo um corte na borda dessa cartilagem e fazendo curvatura de maneira que eu consiga caminhar até a região domal, tá? E é muito interessante que para você ter um controle de hemostasia nessa região não basta só infiltração, né? Basta você entrar com a ponta da tesoura, a ponta ativa da tesoura, 2 milímetros só, mas margeando a crua lateral. E aí sim você vai conseguir ter um resultado legal, porque você vai ter um controle de hemostasia, tá? Feito isso, você vai dar sequência para o próximo acesso. A próxima região de incisão é na região de columela, tá? Essa região de columela, vocês vão ver no vídeo, nas várias cirurgias que a gente postou, que essa incisão é uma incisão muito importante, porque se você atravessar a região de pele e atingir a região da crua medial, você vai comprometer o seu resultado final, porque essa região de columela ela tem uma angulação. Então a gente tem que imaginar o nariz como um 3D, tá? E para quem ainda não adquiriu o nosso curso, para quem está aqui assistindo a aula e quer ter a oportunidade, tá, de investir em você, investir na sua carreira, você vai ter a oportunidade nessa aula de utilizar um cupom que é o RFE30, tá, e ter acesso a todo o conteúdo. Nós temos na nossa plataforma mais de 8 cirurgias filmadas na íntegra, em que você vai ter acesso, tá, às imagens filmadas com microcâmera, com câmera de alta resolução, para que você possa entender esse passo a passo e construir a sua carreira, construir o seu conhecimento e entregar também o melhor resultado para o seu paciente. Então, é justamente com esse objetivo, esse detalhe, que a gente tem que ter conhecimento para que a gente não erre aí nesses detalhes. A rinoplastia é um procedimento de detalhe e é isso que nós vamos buscar construir aqui, né? Então, fazendo esse acesso à região columelar, tanto a região medial, né, que da região de adcartilagem, quanto na região lateral com a sua incisão, a gente vai fazer uma dupla penetração, tá? Então essa dupla penetração, ela tem que ser feita nesse momento para que a gente consiga fazer ali o corte da região triangular, tá? A região triangular é a região próxima à região domal. Então, para quem não sabe, né, a região domal e a região triangular, eles estão muito próximas. Então, se você errar nessa região, o que você pode causar é um paciente com região fibrosada, de coriza. Então esse paciente ele vai ter intercorrência. Muitas das vezes ele não vai nem imaginar que é do procedimento cirúrgico. Mas para você cirurgião, isso vai ser relevante, porque o paciente vai estar o tempo inteiro ali reclamando desse resultado por conta da questão funcional. Então preste atenção quando você for descolar a região do triângulo mole, que é a região correspondente à região do domo, tá? Então faça o descolamento, como vocês podem ver. Esse descolamento ele é feito, tá, com molde ou também pode ser utilizado em um periótomo em forma de baioneta para que você deixe
todo o pericôndrio na região mediana e acesse apenas a cartilagem domal, tá? Depois que você fez todo esse acesso, a gente vai utilizar um gancho de dedo para que a gente possa ter acesso à crua lateral. Essa crua lateral, a gente vai utilizar o periótomo para que a gente possa fazer todo o descolamento do pericôndrio. Então a gente vai liberar essa região da crua lateral. Até onde? Até próximo ali daquela região que a gente chama de conexão fibrosa, que é uma região de transição, tanto entre a região de crua lateral quanto da cartilagem lateral. Então é muito importante que a gente pare nessas conexões fibrosas, porque o acesso às conexões fibrosas a gente vai vir fazendo num segundo momento, tá? Com um bisturi elétrico ou então com a lâmina mesmo de bisturi fria, tá? Então, notem que eu estou entrando ali com o meu periótomo, tá? Bem rente à região de margem, tá? Dessa crua lateral. Então eu vou margear a crista da minha crua lateral. Esse margeamento ele tem que ser subpericondral. Então quando você entrar, depois após liberar, você vai liberar em torno de 0,5 milímetro, só a bordinha, você vai vir com o seu molde descolando todo o seu leite cirúrgico. E vai fazer a mesma coisa em região domal e também na crua medial. Então essa imagem ela nos traz, né, já tanto a cartilagem do lado direito quanto a cartilagem do lado esquerdo, toda já descolada, e eu estou indo com a tesourinha fazendo descolamento da região do ligamento de Pitangui, tá? Então nós temos alguns ligamentos, que é o ligamento de Pitangui e um pouco mais acima ali o ligamento de Screw. Então nós vamos fazer essa liberação com a tesoura de maneira que você consiga ter acesso direto à região dorsal, que é uma região muito importante, porque nós vamos ter que fazer um preparo desse dorso, caso seja necessário. Então por isso é que nós vamos deixar esse dorso bem livre ali, caso você pretenda fazer essa abordagem no seu planejamento, tá? Então, como vocês podem ver, a sua cartilagem ela vai descer, vai vir toda descolada, limpa, né? Então vai te possibilitar fazer as marcações. Onde você está vendo esse pontinho é um ponto que a gente pode utilizar quando no início lá da cirurgia. É um ponto que a gente utiliza uma seringa de 10, né, com uma solução, de maneira que essa solução a gente insira na região de ponta e volte fazendo a injeção de uma solução que ela vai corar de azul. A gente chama de azul de metileno. Então vamos deixar a ponta já do seu novo domo já meio que marcada, tá? Então ali é uma base. É claro que a gente vai precisar de fazer as marcações padrão, como eu vim ensinando no passo a passo das cirurgias, tá? Então feito isso, a gente vai fazer uma retirada do nosso enxerto. Então a gente já acessou as cruas laterais, a crua medial, região domal, já acessou o septo nasal e aí sim a gente vai fazer a retirada de enxerto. Esse enxerto ele tem várias maneiras e vários formatos geográficos, tá? É importante que você entenda que esse enxerto ele tem que ser a base mais larga e a ponta mais afilada. Então é um triângulo, a gente faz um triângulo literalmente de base com 5 milímetros e altura de pelo menos aí 20 a 25 milímetros. Isso vai te dar uma estabilidade da ponta nasal muito grande. Na base, a região que realmente eu preciso que tenha uma disponibilidade de cartilagem melhor, tá? E na região de ponta já vai ser a região onde que eu vou precisar de fazer aquela ponta mais definida. Então, por isso, dessa conformação. Tem cirurgiões que fazem um bloco, cortam um bloco quadrado e faz toda a construção do percurso da região de columela, tá? Então isso existe, né, na nossa plataforma uma variação da nossa técnica que eu deixei de bônus para vocês e para que, né, vocês possam engrandecer ainda mais o seu conhecimento,
Na nossa plataforma, a gente vai lançando no decorrer do ano, no decorrer do curso de vocês, atualizações de cirurgia, em que eu vou apresentar para vocês algumas variações de técnica que vai além da técnica RFE, que é aquele passo a passo. Então, aquele passo a passo vai tratar aí 90% do caso de vocês, mas eu vou deixar essas outras variações para que vocês consigam tratar nariz negroide, paciente com assimetrias, pacientes com deformidades. Então essas variações de técnica tá lá para você de bônus, tá? Então eu vou ensinar para vocês como essa ressecção é importante. Essa ressecção da crua lateral, que a gente chama de ressecção cefálica, é a ressecção que vai encaixar na cartilagem lateral. Ela é responsável por fazer esse encaixe como se fosse um quebra-cabeça, e você tem ali aquela região de tanto da asa lateral quanto também da válvula nasal interna muito bem definida. Isso vai trazer uma beleza para o seu resultado final maravilhosa. E, gente, eu faço exatamente o que eu ensino na minha aula, nos meus casos clínicos, tá? Eu não gosto de esconder informação. Eu acredito que a gente tem um dom e a gente deve passar esse dom para as outras pessoas, deve passar esse dom de conhecimento no que a gente faz, e para que eu possa também contribuir com o seu engrandecimento profissional. Então, essas dicas que eu tenho passado para vocês é exatamente o que eu faço todos os dias aqui na minha clínica, no meu consultório, tá? Então, feito essa ressecção cefálica, você vai fazer, né? Vai vir com a tesourinha fazendo todo o descolamento, tanto da região da crua lateral, quanto também aquela separação das regiões domais, para que você consiga liberar toda essa ressecção cefálica com mais tranquilidade, e também melhorando assim a sua visão da região de septo nasal, tá? E como vocês podem ver aí na nossa figura, é muito interessante que como eu sou destro, eu opero o tempo inteiro na narina direita. Então você pode trazer tudo isso e ficar descolando na narina direita, que é super tranquilo, tá? Eu opero 80% a 90% dos meus casos de forma por via fechada, tá? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou ressecar a região de incisão, tá? Então eu tirei aí a crua lateral e vou colocar essa crua lateral, essa ressecção cefálica da crua lateral, dentro de um copinho de soro ali na sua bancada, para que, se caso você precise de fragmentar e também utilizar ele durante o seu procedimento ou no final, para tirar um pouco de algumas assimetrias que a gente tem de pele, é maravilhoso e dá super certo, tá? E aí, para quem vai realizar procedimento por via fechada, é aqui que a gente vai iniciar as vias, a abertura da região columela, a via fechada, a via aberta do seu caso, tá? Eu vou passar um pouco mais à frente, porque aqui não é fruto do nosso foco, mas no nosso curso a gente tem cirurgias abertas também, por via aberta, caso você tenha curiosidade para entender como que é feito, tá? E aí, passando mais para a região anterior, aí que eu consigo mostrar as cartilagens já expostas da região tanto da crua lateral quanto da crua medial, assim como o domo, por via aberta, tá? Mas por via fechada, a minha sequência é fazer a liberação da região dorsal, tá? E aí sim eu proceder com a liberação das duas cartilagens, deixando com que as duas estejam livres para que eu possa iniciar aí as nossas estruturações, tá? A ponta nasal, ela tem que ser muito bem estudada durante o seu procedimento, porque ela vai definir para você, como você pode ver aqui na figura, tanto a posição em relação, né, ao giro da ponta nasal, né? Então vai deixar o nariz mais empinado, menos empinado, que é o correspondente a 110 graus ou 90 graus para quando é paciente homem, tá? Então, nesse momento eu vou conferir também, tá, essa altura, e é dali que eu vou dar a sequência ali do meu planejamento cirúrgico, tá? Eu vou continuar
né, tendo ou convicção ou mudando de plano no transoperatório, dependendo do quanto eu consigo estender ou não essa ponta nasal, tá? Então, como vocês podem ver, é um procedimento de alta complexidade, mas que com a técnica que a gente tem passado aqui para vocês, você consegue executar isso no passo a passo. É claro que o nosso curso online, ele é um curso baseado em uma metodologia de passo a passo para que você execute todo o seu procedimento cirúrgico, mas a gente não visa esgotar todo esse conhecimento. Nosso curso foi um sucesso, tá? Nosso curso foi lançado inicialmente, nosso carrinho ficou fechado e isso aqui para vocês, a gente tem uma honra muito grande de estar entregando para vocês esse curso com mais de 8 cirurgias na íntegra, o passo a passo dessa cirurgia, mas muitos alunos, desses mais de 50 alunos que estão hoje nos acompanhando pela plataforma, estão vindo fazer nosso curso presencial, tanto a nossa mentoria quanto os nossos cursos livres, para que ele tenha assim uma construção do conhecimento. Então a nossa filosofia no nosso curso online é justamente te entregar um embasamento científico e te entregar um primeiro contato com a rinoplastia, sabendo que esse primeiro contato ele depende, tá, de uma construção com conhecimento presencial. Então, se você quer fazer parte desse conjunto de cirurgiões que estão em busca do conhecimento, em busca da perfeição, entre para o nosso curso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para que você tenha, para que você consiga viabilizar isso, somente nesse lançamento eu vou estar disponibilizando para vocês o RFE30, vai te dar 30% de desconto. Então vai te possibilitar conhecer essa técnica maravilhosa e elevar os seus conhecimentos aí na rinoplastia, entregar um melhor resultado para o seu paciente, com previsibilidade, tá? Com segurança e planejamento prévio, de maneira que você consiga aí visualizar o resultado final do seu paciente, do resultado da sua cirurgia, tá? Então é isso que a gente busca, esses pilares de planejamento, previsibilidade, tá? Então, como vocês podem ver aí na nossa técnica, eu fiz a retirada do nosso enxerto mais para a região dorsal. Então, se você faz muito na base, você tem um enxerto que ele é muito delgado e muito para a região também dorsal, também ele é muito delgado. É por isso que ele tem essa conformação que vocês podem estar vendo aí na nossa aula, tá? Feito isso, eu tenho duas opções. Eu posso, quando eu vou fazer um push down, uma técnica de push down, eu tenho a opção tanto de cortar as cartilagens laterais para que eu consiga retrair esse excesso de cartilagem, tá? Como também eu posso manter ela ali e abrir apenas para me ter acesso, ver melhor a nossa região septal. Então depende muito ali de cada cirurgião, se ele quer proceder ali com a abertura desse teto, ou se ele vai manter o teto e fazer tudo pela região anterior ali, a região ali da cartilagem septal, né? Aquela crista septal que a gente tem o contato inicial quando separa as duas coroas mediais, tá? Feito todo esse procedimento de push down, de retirada das cartilagens laterais, a gente tem que estabilizar. Como que eu faço essa estabilização? Eu faço uma sutura simples na região mais anterior da cartilagem lateral, bilateral, também transfixando o nosso septo nasal. Vou escolher a ponta nasal, então se eu quero essa ponta 130 graus, 100 graus, tá? Se eu quero essa ponta em relação à região do ângulo nasolabial, 90 graus, você pode olhar aqui se realmente você tá com essa angulação em mente, se você vai precisar de mudar a angulação porque tá tendo excesso de cartilagem nas laterais ou na região de crua medial. Então é importante o tempo inteiro manipular e entendendo onde que a ponta vai ficar legal, tá? Feito isso, eu vou pinçar, como vocês podem ver, a região domal para eu conseguir entender se elas estão uniformes, horizontal, ou se não, se uma está
é diferente da outra, está assimétrica. Isso vai te trazer vai te trazer uma segurança muito grande quando você colocar sua instalação em enxerto e suturar, que ela não vai ter um tracionamento para o lado contralateral, tá? Nem para a direita e nem para a esquerda. Então é muito importante esse pensamento e sempre estar marcando com a sua caneta cirúrgica. A gente tem que acreditar em números, tá? O cirurgião que só acredita no olho, né, quer ver e quer colocar dentro da medida que ele está enxergando, uma hora ele pode incorrer em erro, tá? Até porque nem todo dia a gente está 100% e é normal isso. Então não quero te amedrontar com relação à região de domos, né, a região de reposicionamento de dom, mas eu quero te orientar a ter esse cuidado, né, durante o seu procedimento cirúrgico para que você tenha uma previsibilidade, tá? Esse pilar ele é importantíssimo. Então esse passo a passo ele vai ser guiado por uma marcação inicial que eu falei lá no início. Olha onde essa marcação está agora, que é aquela marcação que a gente vai injetar com azul de metileno, tá? Então você pode usar a própria tampinha ali da sua agulha para você injetar o azul de metileno de forma retrógrada e deixar essa ponta nasal ali bem marcadinha, tá? Feito isso, nós vamos passar para a região da região domal, só que a região mais mediana. A gente vai fazer 3 pontos, um mais próximo da região domal, um pouco mais apertado, 2 a 1,5 milímetro, 1 milímetro, tá? Então você tem essa forma aí de estar fazendo um distanciamento do primeiro ponto para a região, né, mais cefálica, e aí você vai fazer um ponto mais apertado, um de médio aperto e um mais frouxo, para que você consiga fazer essa conformação, tá? Eu vou mostrar um videozinho legal para vocês aí. Baixei aqui um pouquinho aqui, tá, pessoal? Para vocês não perderem o que eu estou falando, mas olha o cuidado que nós temos de fazer essa sutura, tá? Olha de maneira que a gente manipule essa região e não cause nem fenestrações com a região interna nasal e nem também a gente né, ocasiona um rompimento dessas cartilagens, tá? Então, olha só como que a sutura tem que ser uma sutura bem firme e ao mesmo tempo bem assertiva, tá? Ó, fiz dois pontos, um simples, fez um outro embaixo como se fosse um ponto em cruz, finalizei. Que fio que é esse? Isso é um fio de PDS. Pessoal, lembrando que eu deixo lá na nossa plataforma, a gente já teve uma aula de técnica cirúrgica, de materiais que é utilizado durante o nosso procedimento, e eu vim falando de todos os materiais que eu utilizo, cada função e cada tipo de fio, para que serve esse fio, e tem as indicações corretas para utilizar. Então, não é de forma genérica que a gente vai utilizar os fios cirúrgicos. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui toda essa explanação do que eu quero passar para vocês da técnica RFE, tá? Amanhã eu vou estar disponibilizando também, vou passar aqui para vocês novamente um restante da nossa aula. Eu vou estar disponibilizando para vocês amanhã o nosso cupom RFE30 para que você tenha acesso à nossa plataforma. Então, se você é cirurgião, quer atuar na rinoplastia, se você é um cirurgião experiente ou se você é um cirurgião que não tem experiência nenhuma, aqui é o seu lugar, tá? Eu vou ensinar você o passo a passo. Eu tenho mais de 15 anos de experiência, mais de 5.000 casos operados, tá? Já rodei o mundo atrás dos melhores cirurgiões, então eu venho construindo todo esse conhecimento, fiz uma metodologia que é o RFE, para que você consiga encurtar todo esse percurso, esse caminho. Então um caminho que eu demorei 15 anos para estar aprimorando, né? Tendo que deixar a minha casa para poder aprender as técnicas, as diversas técnicas cirúrgicas, eu coloquei o que há de melhor em cada técnica dentro do RFE. E é isso que vai possibilitar você a fazer o passo a passo da cirurgia, entregar o melhor resultado para o seu paciente com previsibilidade, com segurança, de forma que você consiga entender que esse paciente vai ter uma longevidade daquele procedimento, não um procedimento que vai recidivar. Isso é importantíssimo,
tá? Isso vai te trazer mais pacientes. Então, não perca tempo, acesse o cupom RFE30, entre na nossa plataforma que eu acredito que você vai ficar maravilhado com a qualidade das imagens e com a técnica que a gente vai entregar.